Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica, uma aula muito interessante. Todos vocês vão adorar essa aula. Peço que divulguem o canal, dê o seu like. Essa aula de hoje eu vou explicar por que devemos fazer uma inspeção elétrica e dou várias dicas para vocês para fazerem uma inspeção elétrica adequada. Portanto, prestem bastante atenção. Toda a inspeção elétrica será mostrada para vocês as dicas baseadas na NBR 5410, inspeções visuais e os ensaios que exige a norma 5410 de 2004. Então vamos a mais uma excelente aula que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Olá, pessoal, bem-vindos aqui a uma nova aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Eu vou responder para vocês por que fazer uma inspeção elétrica nas instalações elétricas. Pergunta de vários alunos inscritos no nosso canal. Qual o objetivo de se fazer uma inspeção elétrica? Bom, como eu comentei com vocês, quais são os objetivos de uma inspeção elétrica? Primeiro objetivo, verificar se os componentes elétricos foram instalados em conformidade com a NBR 5410 de 2004, que é uma norma de instalações elétricas de baixa tensão. Essa norma define todos os requisitos necessários para uma instalação elétrica. Então, tem que se ter em mãos a norma, né? E o objetivo da inspeção é verificar se todos os componentes estão em conformidade com a norma. Avaliar se os componentes elétricos estão em perfeito estado de funcionamento, de conservação e funcionamento. Terceiro objetivo, verificar se as identificações dos componentes elétricos foram realizadas corretamente. Verificar se os condutores elétricos estão em cores adequadas conforme exige a NBR 5410 de 2004. Verificar se todas as proteções foram instaladas, proteção contra choque elétrico e surtos elétricos. Esses são, que eu narrei aqui para vocês, alguns dos objetivos, né, de realizar uma inspeção elétrica. Primeiro ponto, como deve ser as inspeções elétricas? Você está num cliente que quer fazer a inspeção elétrica. Como deve ser essa inspeção elétrica? A inspeção elétrica podem ser visuais, ou seja, inspeção elétrica visual. Esse tipo de inspeção elétrica visual é uma inspeção onde você verifica visualmente, fotografando aquilo que é possível identificar de problema. Então, você vai fotografar, corrijam aqui, fotografar tudo aquilo que é possível visualmente. Então, a inspeção visual, você vai verificar se o disjuntor ou a monopala está quebrado, se tem fio solto com sinais de aquecimento, quadro se tem aterramento, quadro elétrico sem aterramento, sem barramento de neutro. Isso visualmente você verifica e tira foto. Verificar se o quadro se está sem DR, sem DPS, o DR é o dispositivo diferencial residual, protege contra choque elétrico nas áreas molhadas e áreas comuns de condomínio. O DPS, segundo a NBR 5419, a coordenação desse DPS, que será a próxima aula que eu vou fazer para vocês, dispositivo de proteção contra surto. Verificar se tem quadros elétricos e condutores elétricos sem identificação do circuito, sem identificação dos condutores, sem diagrama elétrico, falta de acessibilidade ao quadro, isso tudo visualmente, e após essa visualização, fotografa esse quadro elétrico. Sem terminais agulhas em cabos flexíveis, é importante porque o terminal
ele fecha um melhor contato, verificar se o quadro elétrico está com os condutores, com canaleta, todo organizado, né? Então, a inspeção visual, esses itens colocados aí para vocês devem ser verificados. Então, você pode verificar disjuntor quebrado, fio solto, uns sinais de aquecimento, quadro sem aterramento, sem barramento, sem DR, sem identificação, sem diagrama elétrico, falta de acessibilidade. O que seria essa falta de acessibilidade? Você chega, o quadro elétrico, ele está dentro de um armário, ou ele está em um local que para acessar ele precisa puxar uma mesa, uma cadeira, né? Então, a inspeção visual, né, ela deve ser fotografada e registrada esses itens de maior relevância. Bom, agora vamos a alguns exemplos, né? Eu trago aqui alguns exemplos para vocês, onde foi feita uma inspeção primeiro visual, né? Eu tenho aqui um hall de um bloco A de um prédio, de um edifício, né? Onde eu tenho algumas não conformidades. Vocês podem observar aqui que eu tenho desorganização, emenda mal feita, né? E observando aqui dentro desse quadro, ele alimenta tomadas. Então, qual a recomendação? Qual visualmente? O que podemos ver? Não tem dispositivo de proteção contra choque instalado, não tem DR, pode observar, não tem DR nesse quadro. Terminais olhal nos condutores, podem observar aqui que tem muitos dos cabos sem terminal olhal. Inserir diagrama elétrico. No quadro não tem diagrama elétrico. Os circuitos não estão identificados. Sem proteção das partes vivas, ou seja, que a parte viva deveria ter aqui um acrílico fazendo a proteção. Aqui, ó, adequar as emendas dos cabos de alimentação, tá? De forma inadequada. Isso é um exemplo de uma inspeção visual. Outro exemplo, local aqui é um PM, sala da SEB, quadros de serviços. Vocês podem olhar visualmente, o que nós podemos observar? Visualmente aqui, eu já fotografei, não fiz nenhum ensaio ainda, estou fazendo a inspeção visual. Olha o estado desse condutor. Está em estado de desgaste. Aqui, nesse caso, é mau contato que nós observamos. Aqui tem um mau contato na conexão da fase. Aí o cabo, o que acontece? Mau contato, começa a aquecer a ponta do cabo, ele vai soltando o isolamento. Então, visualmente, isso é uma inspeção visual. Tirei a fotografia registrado. Ainda não fizemos os ensaios. Outro ponto agora, também na sala SEB, eu tenho o QGBT, a coluna A. Visualmente, olha o estado desse conector de fase, né? O conector está todo, o cabo, na verdade, está todo derretido. Isso aqui teve que ser trocado. Por que isso? Por causa de mau contato aqui no borne. O borne fica frouxo, o que isso provoca? Provoca aumento da resistência, vai ficar uma fuligem aqui dentro. Aumentando a resistência, o cabo começa a aquecer. Então, veja que visualmente eu consigo detectar muitas não conformidades. Aqui eu tenho mais uma inspeção visual para vocês. Vocês podem observar que esse quadro, ele não tem condutor de terra, não tem condutor de terra. A ausência do dispositivo DR, por quê? Esse quadro é do salão de festas, né? É obrigatório que as tomadas tenham o dispositivo DR. A ausência de dispositivo contra surtos, né? É importante que a gente coloque DPS em todos os quadros, né? Para minimizar os impulsos das descargas atmosféricas. Não tem DR. Disjuntor com capacidade corrente superior à máxima do condutor,
né? Então, tem um disjuntor desse, esse disjuntor aqui, ele está com capacidade superior à capacidade do cabo. Visualmente, você vê. Outro ponto também, vocês observam que não tem aqui barramento de neutro e nem barramento de terra. Então, essa inspeção visual, podemos já identificar algumas não conformidades. Ainda não fizemos os ensaios que devem ser feitos. Bom, os ensaios elétricos, a NBR 5410 de 2004, ela estabelece que toda instalação elétrica nova ou reformada, antes dela entrar em operação, pessoal, ela deve ser ensaiada, inspecionada e ensaiada. Inspecionada nós já inspecionamos no caso anterior. Agora ela deve ser ensaiada. Ensaiada, quais os ensaios? Queda de tensão, teste do dispositivo DR, teste de isolamento dos condutores, continuidade dos condutores e um ensaio muito importante, que é o ensaio de termografia. Então, fazemos a inspeção visual e depois fazemos todos os ensaios que o capítulo 7 da NBR 5410 de 2004 estabelece. Ok, pessoal? Bom, eu trago aqui um exemplo. A aula 403 tem um equipamento de teste que ele faz a avaliação, que é o macroteste, né? E nós fizemos uma avaliação em uma edificação, nós ensaiamos o circuito alimentador aqui do relógio, desconectamos os cabos e fizemos o teste de isolamento dos cabos. Ou seja, verificamos se o isolamento está em conformidade com a norma. No equipamento, nós configuramos o equipamento de tal forma que ele testou a queda de tensão para circuito de distribuição deve ser menor do que 2%. O ensaio aqui deu ok, usando o macroteste que tem a aula aí 403 e 402. Né? Então, todos os ensaios, olha, entre o condutor R e o condutor S, RT, ST, RN, né? Terra e neutro. Aqui foi o ensaio de quê? Exemplo, ensaio de resistência de isolamento. O instrumento introduz 250 volts e a resistência tem que ser superior a 0,25 megaohms. E esse ensaio deu tudo ok. Aqui eu tenho um outro ensaio, um pouco mais detalhado, que eu posso abrir no instrumento de detalhamento. Foi numa edificação onde nós tivemos um incêndio e nós fizemos a avaliação da instalação elétrica da vertical. E algumas verticais, o incêndio detonou, os cabos fecharam curto. Então, nós passamos um megômetro, né, que é o macroteste, e vocês podem observar que a resistência deu 0 ohms, ou seja, os cabos aqui entraram em curto de toda a aprumada do sexto pavimento, né? Então, nós abrimos lá embaixo, é o mesmo teste aqui, foi aberto aqui, né? Isso aqui do apartamento 603, e aqui nós fizemos dos demais apartamentos, o resultado é não ok, ou seja, o isolamento está 0 ohms, ou seja, curto-circuito em função do incêndio. Bom, outro exemplo de ensaio, lembra no anterior eu mostrei para vocês o cabo já em estágio de deterioração? Tá aqui, olha. Agora eu vou mostrar a imagem térmica dele. Olha ele aqui mostrando o ponto de aquecimento, né? Então eu mostrei para vocês que nós fazemos as inspeções visuais e todos os ensaios elétricos devem ser realizados, porque está na norma, complementa. Tá ok, pessoal? Espero que tenham aproveitado bem essa aula, as dicas que são muito importantes, e fiquem sempre ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica.